Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Bondoso Deus, graça te damos pela vida, pela saúde, pela misericórdia que tem derramado sobre nós. Fique conosco, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é a lição 11, quando a adversidade é o sofrimento. O texto base da lição é Lamentações, capítulo 3, versículos 1 até o 26, mas eu vou ler com vocês apenas 4 versículos. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Esse é o primeiro versículo. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Versículo 8. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Versículo 24. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Versículo 25. Eu convido a todos a buscarem a conhecer mais sobre a palavra de Deus. Introdução. No dia 4 de agosto de 2020, o mundo foi surpreendido com uma grande explosão que abalou Beirute, capital do Líbano, deixando mais de uma centena de mortos, mais de 5.000 feridos e mais de 300.000 desabrigados. Apesar de o diretor-geral da alfândega e o gerente do porto alertarem repetidas vezes sobre o perigo de se manter o nitrato de amônio sem as medidas de segurança exigidas, o alerta foi ignorado. O motivo da explosão foi o mau armazenamento do nitrato de amônio, que é usado como fertilizante e também na fabricação de explosivos. Comparando o que aconteceu com as cidades de Beirute e de Jerusalém, vemos que ambas foram avisadas do perigo. Ambas ignoraram o alerta e ambas enfrentaram o sofrimento. Em Beirute, desobedeceram aos homens. Em Jerusalém, desobedeceram a Deus. O estudo de hoje vai tratar do sofrimento como resultado da desobediência a Deus pelo reino de Judá, com base no capítulo 3 do livro de Lamentações. Bom, e como nós vamos falar, sobre desobediência, como eu sempre venho falando, nas nossas aulas, nós temos opções de escolhas, Deus, ele nos dá essa liberdade, nós temos o livre-arbítrio de escolher, nós podemos escolher entre o bem e o mal, a salvação ou a perdição, a gente tem escolha, mas cada escolha traz consequências e a gente não consegue isenção dessas consequências. Apesar da misericórdia de Deus sobre nós, cada ação que eu fiz, cada escolha que eu fiz, ela vai trazer uma consequência. Se eu escolhi um bom caminho, eu terei consequências boas, positivas, mas se eu fiz uma escolha errada, eu também terei que colher os frutos dessa má escolha, serão frutos amargos, com certeza. Então, veremos aqui em Romanos 5, versículo 19, diz assim: Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, aqui está se falando justamente da entrada do pecado, pela desobediência. Foi através da desobediência de Adão, e de Eva, que entrou o pecado no mundo. Então, pela desobediência de um só homem, por Adão, muitos foram feitos pecadores, porque a partir daí todos nós passamos a ser pecadores, E também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, através da justificação por Jesus Cristo. Ele foi obediente, ele veio ao mundo, como homem, viveu entre nós, sofreu perseguições, passou por várias situações difíceis na vida, mas ele em todo momento foi obediente à vontade do Pai. E através da obediência desse único homem, todos os homens serão justificados através dele. Então, para você ver aqui, eu escolhi esse versículo para nós vermos assim
as ações e as consequências, né? Por causa de um ato de desobediência que foi feito por Adão, todos os homens tornaram-se a ser pecadores. E através de um ato de obediência de Jesus, que obedeceu à vontade do Pai, através dele, devido ao seu sacrifício na cruz, muitos serão justificados. Então, para vocês verem que nós temos escolhas e que também nós colhemos o resultado de cada fruto que nós plantamos, tá bom? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Tópico 1. O sofrimento como castigo de Deus. Lamentações corresponde aos dias finais do reino de Judá e à destruição de Jerusalém, com todos os males que acompanharam o final do cerco à cidade. Por muitos anos, o povo de Judá havia sido advertido a se arrepender dos pecados, a mudar de vida, foi alertado da certeza da destruição que viria se a nação continuasse nos maus caminhos. Lamentações fala do cumprimento do juízo prometido por Deus. A população de Judá foi arrasada pelos babilônicos. Os mais pobres foram deixados nas cidades e regiões rurais para trabalhar, cultivando a terra. O templo foi destruído, o povo ficou sitiado, as jovens eram forçadas, a comida tornou-se tão escassa que as crianças desfaleciam nas ruas e corriam o risco de serem feitas alimentos pelas próprias mães. O povo foi levado ao cativeiro, se assenta a chorar e dependurar as harpas. Tudo o que estava acontecendo era castigo de Deus. A razão desse sofrimento estava no pecado dos profetas e na iniquidade dos sacerdotes. Você pode ler em Lamentações, capítulo 4, versículo 13. A atitude dos líderes religiosos propiciou uma profunda crise na fé e esperança do povo. Quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza produzida pelo pecado. Então, o que a gente pode ver aqui, né? Houve essa derrota, né? Pelo povo de Judá, né? E, falando sobre Jerusalém, houve, né, essa derrota pelo povo. A causa principal não foi porque Deus abandonou. E não é porque Deus teve prazer em punir, em castigar. Mas toda essa destruição e esse sofrimento foi causado justamente pelo abandono de estar na presença de Deus. O povo se afasta de Deus e ele estava vivendo num mar de iniquidade, né? Isso era entre a população e entre os líderes religiosos, que eram, como a palavra diz, para serem os líderes e ensinarem a palavra de Deus, o comportamento correto, as atitudes corretas. Eram eles que deveriam ser os primeiros a dar o exemplo. E eles não davam esse exemplo. Isso propiciou numa crise muito grande, né? De falta de fé, né, no Deus verdadeiro e falta de esperança, porque o pecado, ele produz isso. O pecado, ele produz a falta de esperança. Porque a verdadeira esperança e alegria consiste em estar na presença de Deus. A alegria que o mundo oferece, na verdade, ela é passageira, né? Na verdade, a gente pode chamar aquilo de euforia, porque vem de fora para dentro, né? E a alegria não, é o contrário. O que Deus nos oferece é algo que começa dentro do nosso interior, então ela vem de dentro para fora. Por isso que é algo tão mais resistente e permanente do que a euforia, que é algo passageiro. Então, assim, uma das lições mais evidentes desse livro é o caráter justo e soberano de Deus. Da mesma maneira que Deus é santo e ele é misericordioso, ele é amoroso, mas ele também é principalmente justo e fiel em todos os seus propósitos. É a partir do caráter de Deus
que o povo é julgado e punido. E isso Deus já vinha advertido, não foi por falta de advertência, né? Ele foi muito advertido. E isso serve, gente, de uma lição para todos nós, né? Deus também tem nos advertido. Há quanto tempo a palavra está escrita, a Bíblia está escrita e vem como uma advertência e vem como uma orientação para todos nós, para que nós nos arrependamos da nossa vida de pecado, né? E para que a gente possa se voltar cada vez mais para Deus, para a gente corrigir os nossos caminhos, porque vai chegar um momento que nós vamos ter que prestar conta. Quando Jesus retornar, vai ter que prestar conta. E aquelas pessoas que não quiseram aceitar Jesus como seu Salvador, né, verdadeiramente como seu Senhor e Salvador, vão sofrer essas consequências. A terra vai sofrer, o povo vai sofrer. Isso já está escrito, está determinado lá em Apocalipse. Não tem como a gente dizer que não vai acontecer, porque vai, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é justa e ela se cumpre. Se Deus falou, será cumprido. Então, temos que usar esse exemplo para nós mesmos nos dias atuais. Nós precisamos nos corrigir dos nossos maus caminhos, das nossas ações erradas, todos nós. Aqueles que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, porque sempre vai haver alguma coisa. Até Jesus voltar, sempre nós teremos alguma coisa para nos corrigirmos, porque nós estamos num caminho de aperfeiçoamento para chegarmos à santidade. Então, isso é um caminho longo, é dia a dia. Então, sempre vai haver alguma coisa que eu posso mudar, que eu posso melhorar para estar mais próximo à figura de Cristo, para sermos realmente um servo fiel. E aqueles que ainda não aceitaram Jesus precisam se corrigir dos seus maus caminhos, das suas ações erradas e aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque vai chegar um momento, assim como aconteceu com o reino de Judá, em que todo mundo, vai ser em todo mundo, cada um de nós terá que prestar contas. Tá? Então, assim, em Isaías, capítulo 32, versículo 17, diz: o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Então, a gente estava falando do caráter justo, né, de Deus. Então, Deus é justo, o fruto, gente, da justiça é a paz, né? O resultado da justiça será tranquilidade e confiança. Através da justiça, nós alcançamos a paz, a tranquilidade e confiança. Amém? Tópico 2. Deus não nos permite escolher as consequências. Nos primeiros 7 versículos do capítulo 3, vê-se que o sofrimento por que passava o povo era consequência das suas escolhas. Deus estava usando uma nação incrédula, a Babilônia, para punir o pecado. Essa nação é chamada de a vara do seu furor, porque Deus não muda. O que diz, ele cumpre. O profeta avisou, mas o povo não abandonou a idolatria. Deus requer fidelidade e não nos permite escolher as consequências. Os judeus acreditavam na cidade perene, porque Deus havia feito promessa da segurança e da indestrutibilidade da cidade de Jerusalém. Deus falhou? É claro que não. Toda vez no Antigo Testamento que Deus faz uma promessa ao seu povo, essa promessa está condicionada à obediência. Havendo obediência, há bênção. Havendo desobediência, há maldição. Vejamos o preço que o povo de Judá pagou por afastar-se de Deus. Letra A. Suas orações não eram mais respondidas. Você pode ver no versículo 8. Em Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, tudo isso aqui em Isaías a gente vê perfeitamente que não é Deus que se afasta, né?
mas sim somos nós que nos afastamos. O pecado, ele provoca uma barreira, porque Deus é santo e ele não pode habitar onde há pecado, tá? Então, o pecado, ele causa essa barreira. Então, esconde o nosso rosto, né? Nós ficamos escondidos, o pecado nos encobre. E aí nós ficamos escondidos e ele não ouve as nossas orações. Não porque ele quer nos abandonar, e sim porque nós tivemos a escolha de estar afastado dele. E aí há essa consequência. Letra B. Outra consequência por afastar-se, né, de Deus é o abandono, né? Diz assim o versículo 11: me despedaçou e me abandonou. Lembrando que a infidelidade aqui partiu do povo, né? Do homem que se afasta de Deus. Então vamos ler aqui em Ezequiel, capítulo 14, versículo 4, diz assim: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Então, mais uma vez aqui, só reafirmando, são as nossas escolhas, né? Esse abandono aqui é porque o povo estava voltado à iniquidade, se afastando de Deus, causou essa barreira, né? E as suas orações eram, né, impedidas, porque não eram respondidas, porque Deus não ouvia, por causa dessa barreira que o pecado causa, né? Ele blinda, ele faz com que a gente fique invisível aos olhos de Deus, né? E essas são escolhas, né, que o povo fez, e essas foram as consequências, né? Então, sempre lembrar que a infidelidade aqui partiu do homem e não de Deus, tá? Letra C. Transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para suas canções o dia todo, né? O versículo 14. A vergonha é um sentimento que ocorre quando a pessoa vê que seus valores são negados por um ato errado. Se eu passo a minha vida pregando integridade, verdade e de repente faço algo que contraria a minha pregação, passo a sentir vergonha e ser motivo de escárnio. Ou seja, ser motivo de ser apontado. Você falou uma coisa e você fez outra completamente oposta, né? Sabe, aquele ditado, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço? Isso aí está errado, né? Eu tenho que fazer, não só falar, mas eu preciso eu mesma ter um comportamento sobre aquilo que eu estou pregando, sobre aquilo que eu estou falando. Se eu não faço isso, eu vou acabar sendo apontada, né? E aí eu vou sentir vergonha e vou ser motivo de escárnio, de apontamento, né? Foi isso que aconteceu aqui, porque não era o povo de Deus, né? Jerusalém, o povo de Judá, enfim, eram já reconhecidos como o povo de Deus, né? Um povo de Deus que pregava sobre o Deus verdadeiro, né? E não esses outros ídolos, falsos ídolos, né? E sim o Deus verdadeiro. Falavam sobre ele, mas no entanto estavam tendo ações contrárias ao que o Senhor Deus espera, né? E ensina. Então eles estavam eles próprios dando um mau exemplo. Então foram motivo de passar a vergonha e passaram a ser também apontados, né? Letra D. Falta de paz. Afastou a paz de mim, esqueci-me do que seja a felicidade. Versículo 17. A paz é uma experiência que só aquele que vive em comunhão com Deus pode explicar, né? Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porque é uma paz que é diferente, né, do que o mundo pode querer proporcionar, né? É uma paz interior, é uma paz que começa aqui dentro.
É uma paz que excede o entendimento, porque pode estar acontecendo várias adversidades ao seu redor, mas a sua confiança é tão grande em Deus que você crê que aquilo tudo vai ser transitório, aquela adversidade vai passar e o seu Deus, que é verdadeiro e poderoso, que é o único e verdadeiro Deus, ele vai te sustentar. Então, as suas forças, elas são fortalecidas, né? Elas são recarregadas nele, no Senhor. Então, as pessoas que estão de fora não entendem, por isso que fala que é uma paz que excede todo entendimento, principalmente daqueles que estão de fora e que não conhecem essa verdadeira ação de Deus, né? E essa paz, essa tranquilidade, essa confiança que a gente tem no Senhor, tá? Letra E, falta de esperança. A minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor, né? O pessimismo, né, ele tomou conta de muitos, né? O pecado, ele acaba gerando a falta de esperança. Naquele momento, a população estava desesperançosa, né? E isso tudo foi uma consequência gerada pelo pecado que estavam eminente naquele período ali, tá? Em Jeremias 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, assim, é o Senhor, ele conhece, né, o plano, todo o planejamento que ele já traçou para cada um de nós, né? E são planos, ele diz que são planos de prosperidade, né? Planos que geram esperança e um futuro, ou seja, um futuro com bênçãos, né, com alegrias, e não uma vida atribulada, né, que o mundo oferece. Então, assim, que a gente possa estar sempre voltado, né, para o Senhor, né, e que possamos sempre escolher cumprir a vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus, porque a desobediência ela causa muitos danos. Nós já vimos desde o começo da criação o que a desobediência causou, né? Então que possamos ser cada vez mais obedientes. Tópico 3. Mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Muitos sofrimentos acontecem por causa do pecado, como é o caso do nosso estudo. Em meio ao sofrimento, é importante que o cristão faça uma profunda e séria autoanálise diante de Deus. Eu estou longe do Senhor? Tenho desprezado a sua palavra? Tenho vivido uma vida de pecado? Então, assim, é importante que nós façamos essa autoanálise, façamos essas perguntas para nós mesmos, né? Para uma reflexão, e a partir dessa reflexão nós possamos ajustar, corrigir o que é preciso ser corrigido em nossas vidas, ok? Deus está sempre pronto a perdoar. Ele foi misericordioso e não destruiu por completo o povo de Judá. É preciso tomar uma decisão. O texto de Lamentações 3, versículos 21 até o 23 mostra isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O profeta declara que é melhor pensar no que traz esperança. Agora, diz ele, nossa esperança é a misericórdia do Senhor. Ele confia em que Deus terá ainda misericórdia do seu povo. O sofrimento do povo era consequência do seu pecado, pois se tratava de um castigo. Por isso não havia do que se queixar, havia sim o que ser mudado, porque o Senhor não castiga de bom grado. Capítulo 3, versículo 33. Se não reconhecermos nossas transgressões, não seremos capazes de buscar em Deus suas misericórdias. Deus age por meio do sofrimento para nos ensinar lições preciosas,
né? Em Isaías 48, versículo 10 diz assim: Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Como exemplificando, né, como está exemplificado nesse trecho, é na fornalha da aflição que somos purificados. É quando nossas qualidades e defeitos submergem e Deus os refina e os elimina. Então Deus vai refinar essas qualidades e ele vai eliminar os defeitos. Mas nós precisamos, a nossa parte é que nós precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas transgressões e a partir daí buscarmos a misericórdia de Deus, principalmente mostrando a dependência que nós devemos ter a Ele, a dependência, o respeito, né, a obediência que nós precisamos ter, né? A devoção que nós precisamos ter, o temor que precisamos. Então, precisamos ter esse conjunto de ações, um conjunto de sentimentos, né? E de atitudes. Por isso que eu falei primeiramente em ações. Eu não preciso só entender, eu preciso colocar também em ação. Não adianta você compreender e não fazer nada para mudar, ficar parado, estagnado. Deus não nos criou para sermos pessoas estagnáveis. Precisamos estar em mudança para melhor, um crescimento espiritual. Para pensar e agir. Primeiro, a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento, né? Deus, tudo que Deus já falou, né, anteriormente, em que ele alertou e advertiu que seria feito, tudo que ele falou, ele cumpriu. Então, isso já deveria ser o suficiente para levar o povo ao arrependimento de seus maus caminhos, né? Mas, infelizmente, nós vemos aí que não, né? Alguns sim, não vou dizer que não, que é uma regra para todos. Alguns se arrependem sim, mas muitos ainda estão se mantendo com os olhos fechados e ouvidos surdos, né? Para o que tem sido falado e para tudo aquilo que Deus disse e cumpriu, né? Segundo, o problema é que Judá cometeu adultério espiritual, né? Ele traiu, né, o nosso Senhor porque ele estava praticando idolatria, né? Estava adorando a falsos deuses, né? A ídolos, né? Então ele cometeu o adultério espiritual. E cometeu adultério quando buscou seus vizinhos pagãos, né? Também alianças, né? Com terras pagãs, né? Com populações pagãs, em vez de obedecer a Deus e clamar a Ele por segurança. Buscou segurança em mãos humanas, ou seja, né, ao invés dele mostrar a dependência que ele deveria, né, ao Senhor, né, depender do Senhor, né, a reverência e o temor, não, ele buscou confiar nas mãos dos humanos, né, nas mãos de outras pessoas, colocou a sua confiança em mãos humanas e aí botou tudo a perder, não? Então ele cometeu adultério espiritual, né? Duplamente, né? Vamos dizer assim, né? Tanto porque idolatrou, também a gente pode classificar como uma idolatria também, já que ele colocou a sua confiança e o seu amor em mãos humanas e não no Senhor. Então ele cometeu realmente idolatria, né? E como a gente está falando aqui, e um adultério espiritual. Terceiro, que triste situação de um povo que poderia ter vitória, colheu os resultados de suas escolhas erradas, afastou-se do Senhor e perdeu a sua proteção. E isso serve de exemplo, como eu falei anteriormente, para nós também, né? Nós podemos ter vitórias, muitas vitórias na nossa vida, mas muitas das vezes nós passamos por derrotas porque nós escolhemos, né? Tivemos ações erradas. Então, as consequências serão frutos amargos, né? No caso, as derrotas que eu citei aqui, né? Porque a gente se afasta do Senhor e a gente perde a proteção de Deus, né? Quando eu peço a orientação de Deus e eu demonstro que eu sou dependente dele, Deus ele orienta corretamente o caminho em que eu devo seguir,
né? Então eu vou alcançar nessa trajetória uma vitória naquilo que eu estou buscando, seja no meu trabalho, seja na família, né? Na vida familiar, seja num curso que eu estou estudando, que eu estou fazendo, ali em meio aos meus vizinhos. Então eu preciso estar sempre mostrando, né, que Deus direciona a minha vida, buscar, né, essa direção de Deus e demonstrar que é dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus e em todos os aspectos, né? A gente não pode achar que a gente tem o poder de dizer assim, ah, eu sou o cara, eu não dependo de Deus. Né? A gente precisa lembrar que Deus, ele vai permanecer sendo Deus Todo-Poderoso, com ou sem a nossa fidelidade, tá? Agora nós, sem Deus, nós não somos nada. Nada, nada, nada. A gente é uma poeira levada pelo vento. A humanidade precisa entender isso, precisa entender que é dependente do seu Criador, né? E precisamos ter isso intrinsecamente em nós e colocarmos em ação diariamente essa dependência. Só assim nós vamos ter colheitas, né, de frutos doces, só dessa forma, né? Senão haverá muitas colheitas ainda de frutos amargos. Quarto, muitos são infelizes porque o lugar de Deus em sua vida é ocupado por valores secundários. Né? Então, assim, muitos não colocam Deus em primeiro lugar na sua vida. Né? E aí também a gente comete outros atos de idolatria. Quando eu idolatro mais o meu trabalho do que estar na presença de Deus, né? Quando eu coloco até mesmo a minha família, se eu colocar a minha família na frente do lugar que é de posição de Deus, que é o primeiro lugar, eu também estou cometendo idolatria. Então você pode cometer idolatria por várias ações, não só por um ídolo, uma imagem, né? Não só por isso, mas pode ser o dinheiro, pode ser a família, pode ser o trabalho que você está colocando no lugar de Deus, amizades, né? Marido, esposa, enfim, filhos. Deus, ele tem um lugar de importância. Ele é o seu dono e Senhor da sua vida, Salvador da sua vida. Ele é em primeiro lugar. Né? E nós precisamos diariamente corrigir as nossas ações e lembrar nossos pensamentos, os primeiros pensamentos que nós deveríamos ter ao acordar é justamente já agradecer a Deus, lembrar da existência dele e agradecer a Deus. Felizes são aqueles que conseguem fazer isso, né? Abençoados, que possamos todos nós, né, reconhecermos a importância de Deus e aperfeiçoar o nosso caminho diariamente, que nós estamos aqui, nós, irmãos, num caminho, né, de crescimento espiritual, né, um processo de santidade. Então, que nós possamos sempre estar melhorando cada vez mais. Amém? Em 2 Crônicas, né, capítulo 7, versículo 14, um versículo muito conhecido, mas que eu gosto muito, né, de ler e estar sempre lembrando desse versículo, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma promessa. Está dizendo que se o povo clamar o nome de Deus, se humilhar e buscar, ele vai desviar os maus caminhos, vai ouvir do céu e vai perdoar os pecados e sarar a terra. Você vê que a terra sempre sofre em consequência do pecado, né, causado pelo homem. Mas ainda há tempo de se voltar para o Senhor. Ainda há esperança, porque a nossa esperança está em Cristo. Ele é a nossa verdadeira esperança. Bom, queridos, essa foi a lição de hoje. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Que Deus os abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!